A graça e a paz estejam com você, em nome do Senhor Jesus. Mais uma aula para novos discípulos, mais uma aula que também pode ajudar velhos discípulos. Aqui é o Alcides, vosso servo, também um discípulo. Muito bem, o tema é: você nasceu, então é hora de comer, né? Então, vamos ver bem o que quer dizer. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela precisa é do afago e do alimento materno. Aliás, sabemos que o leite materno é o alimento mais precioso e um dos mais poderosos alimentos que existe. É essencial para a criança recém-nascida. Ela precisa demais desse leite para poder sobreviver nesse mundo tão difícil, né? Então, nós, como novos discípulos, nós também nascemos, né? O batismo é o novo nascimento. Jesus já havia dito que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, entramos no reino de Deus, na sua igreja, através de um novo nascimento, né? Então, quando nós saímos das águas, nós nascemos novamente. E aí precisamos nos alimentar. Por isso que agora você nasceu, então é hora de comer. Qual é o alimento do cristão, né? Veja, em 1 Pedro capítulo 2, ele vai dizer, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Como discípulo, você só tem dois caminhos: ou crescer ou morrer. Não existe meio termo. Qual é o alimento? Qual é esse leite espiritual? Veja, ele diz: desejai como crianças recém-nascidas. Não é como adulto. O adulto, ele deseja em alguns momentos e outros não, né? As pessoas às vezes só bebem água quando tem sede, né? Tem pessoas que às vezes desejam certo alimento e elas consomem, mas nem sempre que elas desejam. Mas a criança não é assim. Ela deseja por natureza. Ela não fala, ela chora. Ela deseja aquele alimento. Ela precisa estar na sua natureza. A mãe não precisa chegar para a criança e dizer para ela que ela tem que desejar leite. Ela não precisa fazer isso. O que ela precisa é dar o leite. A criança já está esperando, ela deseja, ela quer esse leite. Então, Pedro está dizendo: desejai como crianças recém-nascidas. Sabe uma coisa? A, o processo do cristão desejar o leite espiritual, ele é natural. Natural. Ao nascer, você não recebeu o Espírito Santo, então ele vai produzir em você o desejo, a vontade de estar com os discípulos, de adorar, de se reunir, de participar, de ler a palavra, de fazer suas orações, de buscar estudar a Bíblia e aprender mais. E isso é natural do discípulo, porque ele nasceu. Ele nasceu. Então isso é natural. Agora preste atenção. Se você se tornou um discípulo e você não sente isso, você não tem fome, você não chora, você não tem vontade de tomar esse leite, está tudo bem. Então, olha, veja bem, existe dois diagnósticos aí, certo? Vou dizer o primeiro, mas o primeiro ele é muito raro em recém-nascidos. Ele acontece mais com adultos na fé, tá bom? Que é quando a pessoa está desmotivada, né? Está desanimada e precisando de um reforço, né? Isso pode acontecer. Com novos discípulos que acabaram de nascer, isso é muito raro. É mais provável, talvez, que você não nasceu. Talvez você não nasceu ainda. Você precisa passar pelo novo nascimento, porque isso é para ser natural. O Espírito Santo vai produzir isso naturalmente em você. Se você não sente vontade de estar com discípulos, não sente vontade de ler a Bíblia, nem de orar, nem de aprender, de nada, então você não nasceu. Você talvez esteja apenas, digamos assim, se adaptando a uma vida religiosa. Mas isso não dura muito tempo. Ninguém consegue isso. Chega um ponto que cansa, né? A vida cristã é uma vida natural, de alegria e satisfação para novos nascidos. Então, você precisa se alimentar para que seja dado crescimento para a salvação. Então, qual é esse alimento? Olha, esse alimento é a palavra de Deus. Você vai sentir vontade, desejo de aprender da palavra, de ler a palavra. Esse alimento são as orações. Nas orações, nós vamos falar com Deus, nós vamos entregar a Deus toda a nossa ansiedade,
nossos temores, os nossos problemas, e vamos ter comunhão com Deus através de louvá-lo e de adorá-lo. Esse alimento espiritual também é a comunhão com os santos. É ser ativo, participante, estar junto, estar envolvido na obra. Não é só uma pessoa que, hoje eu vou, hoje eu vou. Não, sempre eu vou, eu quero estar, a não ser que eu esteja doente, a não ser que eu esteja impedido, talvez por motivo de trabalho, mas eu quero estar com meus irmãos. Então, isso é para ser natural do discípulo. Então, esses são o leite espiritual, se alimentar da palavra, das orações, da comunhão com os santos, essa convivência vai deixar você bem alimentado. Você vai estar bem nutrido e forte para enfrentar as adversidades. Então, a mensagem aqui é: alimente-se. Nasceu? Parabéns, eu já dei os parabéns para você. Que maravilha, muito bem, você tomou uma grande decisão, mas agora você precisa se alimentar. Porque se você não fizer isso, você vai morrer. É isso aí, é crescer ou morrer. Não existe o meio termo, certo? Não existe a coluna do meio, né? Então, para crescer, para aprender o que é a vida cristã, suportar adversidades, continuar firme, precisa estar bem alimentado. Leia a palavra de Deus, seja um leitor da Bíblia, faça o seu programa de leitura, tenha um momento a sós com Deus e abra a palavra e veja o que a palavra tem a dizer para você. Mas não é aquela leitura de sorteio, claro, você está entendendo, né? Organize-se, faça uma leitura sistemática da Bíblia, faça um plano de leitura, comece a ler os evangelhos, comece a ler o Antigo Testamento, faça o seu plano de leitura. Existem muitos planos de leitura disponíveis, né? E tenha a sua leitura pessoal da Bíblia. Tenha um momento para as suas orações, né? Um momento onde você possa falar com Deus, estar em comunhão com Deus. E, sobretudo, reúna-se com os discípulos. Esteja junto com os discípulos. Não existe riqueza maior do que a experiência prática. Estar junto, vendo como é que é a vida do cristão, como é que é a luta, como é que é as adversidades. Então, faça amizades na igreja, faça amizade com os discípulos. Não existe amizade melhor do que pessoas que falam a nossa mesma língua, o nosso mesmo idioma. Assuma a sua vida de cristão. A vida cristã não é a vida para espectadores, não é para ficar assistindo, é para ser participante. Então, você precisa estar bem alimentado para enfrentar adversidades da vida. Então, deseje como criança o genuíno leite espiritual. A criança deseja naturalmente. Você tem que desejar naturalmente. Se você não está sentindo esse desejo, você está doente. Você está doente, você precisa saber qual é o problema. Mas se você é um recém-nascido, procure ver o que é que está de errado, né? É natural o novo discípulo querer as coisas de Deus, é totalmente natural, né? A menos que ele entrou por uma mera conveniência, né? E quer estar vivendo uma vida religiosa, ele achou bacana aquela vida religiosa, ele gosta, é muito mais do que isso, né? É uma vida de transformação, de poder pelo Espírito Santo. Você tem que ser transformado. E isso acontece no batismo para quem se entrega de coração realmente pela fé. Que Deus te ajude nessa sua caminhada.